Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer enorme ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de Língua Portuguesa, e hoje nós temos bastante conteúdo para a gente ver na nossa aula. Antes da gente partir para ela, bora dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento e detalhamento. Então, estamos na nossa aula 52 com o objeto de conhecimento morfossintaxe. E o nosso detalhamento é o período composto por subordinação. Então, a gente tem conceito, a gente tem exemplo, a gente tem texto e a gente vai ver tudo isso agora na nossa aula. Vamos a ela. A gente vai falar um pouquinho sobre período composto por subordinação, antes da gente falar um pouquinho sobre o que é isso, sobre como funciona, sobre esses tipos de períodos, as orações principais e orações subordinadas. A gente vai dar uma olhadinha em um texto que a gente preparou para a gente entender um pouco como isso vai aparecer num texto e como isso ajuda para a fluidez de um texto. Então a gente tem um texto sobre ética. Na sociedade contemporânea, a ética, os direitos humanos e a cidadania representam os pilares essenciais para o desenvolvimento justo e equitativo de uma comunidade. E na sequência do texto, a gente já tem aí um quando, que já dá essa ideia aí de que nós teremos uma oração subordinada, quando observamos as interações cotidianas. Percebemos a importância da ética como um guia moral que orienta nossas ações e decisões, garantindo o respeito e a dignidade de todos os indivíduos. Então a gente já traz esse texto aí sobre ética, a gente já vê que ele tem uma certa articulação que ajuda nessa fluidez. Então a gente entender que quando nós temos os períodos, quando a gente tem períodos compostos, a gente tem mais de uma oração, a gente tem essa organização textual que faz com que o texto tenha essas conexões com o que você está dizendo naquele momento e aquilo que foi apresentado antes. Então essa conexão lógica faz com que o texto fique coerente e coeso. Bora continuar lendo. À medida que os direitos humanos são consagrados em documentos internacionais, como a Declaração Universal dos Direitos Humanos, podemos constatar que cada pessoa possui direitos inalienáveis independentemente de sua origem, raça, religião ou orientação sexual. Então, o nosso texto já vai falando um pouquinho sobre todas essas distinções e de como elas acabam funcionando para que os direitos humanos sejam respeitados, para que todos esses elementos sejam respeitados. E, mais uma vez, atenção para essas conexões que o texto faz, como o texto ele dialoga entre as suas partes a partir da organização desses períodos. Bora dar uma olhadinha na continuidade do texto. Enquanto exercemos nossa cidadania, e esse enquanto já vai ser essa marca textual, fazendo essa linha entre o que será dito e o que está sendo dito. Então, enquanto exercemos nossa cidadania, participamos ativamente da construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, promovendo o respeito mútuo e a igualdade de oportunidades para todos os membros da comunidade. Então, a gente já traz esse texto aí, já traz essa ideia de ética, e é um texto que, por mais que apresente ideias genéricas, a gente quer fazer, na verdade, a atenção para como ele tem uma linha de raciocínio que vai se manifestando a partir desses períodos compostos e como eles vão intercalando uns aos outros, como eles vão se manifestando para dar a ideia geral do que a gente está tentando apresentar, de forma clara, de forma coesa, bem costurada. Bora ver o nosso próximo texto. Aqui a gente tem um texto que mistura aí o verbal e o não verbal. A gente percebe que é uma espécie de propaganda, é uma propaganda de uma funerária. É um tema mais pesado, a ideia aqui da funerária, só que a gente vê que pelo texto, a gente vai já ler o que nós temos aí, ele vai tentar trazer essa temática de uma forma mais bem-humorada, o que é uma técnica, inclusive, de persuasão dentro dos negócios. Então, a gente já observa primeiro esse elemento, o elemento do humor. Então, a gente tem aí a foto dos caixões com as flores, né? Aquela ideia de funerária tentando apresentar a qualidade dos seus caixões. A gente sabe que os caixões, qual é a funcionalidade. E nós temos na primeira parte do texto, fazemos caixões que cabem no seu bolso, mas grandes o suficiente para que você caiba. Olha a ambiguidade que a propaganda vai trazer. Essa ideia
não literal, da ideia do caixão que cabe no bolso. Na verdade, ele está querendo dizer aí que esse caixão tem um preço em conta, portanto, você consegue comprar se caso você precisar, mas ao mesmo tempo ele trabalha com a ideia do literal, mais grandes o suficiente para que você caiba, para dizer, olha, eles não são pequenos, isso aqui só é uma metáfora, só é uma figura de linguagem que a gente quer trazer para falar como eles são baratos. E na continuidade, funerária preço baixo a 7 palmos dos concorrentes, trazendo esse elemento da funerária, né, a ideia dos 7 palmos. Nossa, ele está a 7 palmos debaixo da terra, quando a gente quer eufemizar a ideia da morte, e a própria propaganda ela eufemiza um pouco a ideia da morte, ao mesmo tempo que faz essa propaganda que tenta essa estratégia de persuasão. E lá no primeiro, fazemos caixões que cabem no seu bolso. A gente já vê que nós temos duas orações ali no verbo fazer e no verbo caber, e eles são intercalados ali pelo que, fazendo com que uma oração seja subordinada à outra. A segunda oração sendo subordinada à primeira, que é justamente o que a gente vai ver, falar sobre orações subordinadas, de como elas funcionam. Vocês podem ver que essa articulação serve também com esses propósitos, não em textos mais longos, mas textos como textos publicitários, por exemplo, como é o caso aí da nossa propaganda. Então, bora seguir? Orações subordinadas. Falar agora um pouquinho sobre esse conceito das orações subordinadas. Além das orações subordinadas, nós também temos as coordenadas, e a grande diferença está justamente nesse elemento aqui. As orações subordinadas são aquelas, vejam lá, que dependem de outra oração. Por isso ela é subordinada. Porque ela depende dessa oração para ter um sentido completo. Ela por si só não vai fazer sentido apenas quando ela tem a ligação com a oração principal. E como sempre em português, aqui nas orações subordinadas nós temos algumas divisões. Essa divisão são as subordinadas substantivas, adjetivas e as adverbiais. Professor, eu já ouvi esses nomes, sim. Porque a gente sabe que lá nas classes de palavras, entre as 10 classes de palavras, a gente tem os substantivos, os adjetivos e adverbiais. Então a ideia dessas orações subordinadas é que elas cumpram a função ou de substantivo, ou de adjetivo, ou de adverbial, ou de advérbio, desculpa. Então, essas orações, elas terão verbos, porque as orações precisam ter verbos. Ao mesmo tempo que elas têm os verbos, elas cumprem uma função como se fossem substantivos, adjetivos ou advérbios. Não é que elas sejam. Afinal de contas, elas são orações, elas não são palavras. Mas elas funcionam como se fosse. Então, uma oração completa pode parecer um adjetivo, dando uma característica, um elemento da oração principal. A gente vai ver como isso funciona na prática. Aqui esse mapa, para a gente entender um pouco dessas orações subordinadas, elas podem ser, então, substantivas, e aí elas exercerão o papel de um substantivo. E nas orações, na verdade, em frases e orações, os substantivos podem cumprir várias funções. Então, a gente vai ter todas essas divisões aqui, que nós veremos. Todas elas, as orações subordinadas, que são substantivas, podem ser subjetivas, quando estão funcionando como um sujeito. Elas podem ser objetivas diretas, quando elas estão na posição de um objeto direto. As objetivas indiretas, as completivas nominais, as predicativas apositivas, todas essas funções podem ser exercidas por essa oração. As adjetivas, que vão cumprir o papel de um adjetivo, ou seja, atribuir uma característica, elas podem ser explicativas ou restritivas. Que é mais simples, a gente só tem esses dois tipos. E para a gente saber que também existem as adverbiais, elas funcionam como uma função de advérbio, podendo ser todos esses outros tipos aqui. Vamos focar nas substantivas e nas adjetivas, tá bom? A primeira, então, que nós vamos observar aqui são as orações subordinadas a adjetivos, que são aquelas, como eu disse para vocês, que desempenham o papel de um adjetivo. Não significa que ela é um adjetivo. Significa que ela vai funcionar como um. Então, ela vai modificar um substantivo. Ela vai ter um modificador desse substantivo, que pode ser uma qualidade, uma característica, e ela vai fazer o papel.
Nunca esqueçam, ouvir oração. Oração, frase que possui um verbo. Então a gente pode ter lá uma sentença que não é uma oração, que não possui um verbo, e não vai se encaixar na ideia de oração subordinada. Aqui ela precisa conter um verbo, a gente vai ver como é que elas são introduzidas, e vão cumprir essa função de adjetivo, no caso das subordinadas adjetivas. E elas podem ser dois tipos, restritivas e explicativas. A diferença entre elas é bastante clara, bastante tranquila, a gente vai ver já já. Começando aqui pelas restritivas, essas orações fornecem informações essenciais sobre o sujeito. Então, informações essenciais porque dá uma característica sobre o substantivo, desculpa, que modificam. Então, restringe ou especifica o seu significado. A gente vai ver aqui como é que ela vai restringir ou especificar esse significado. Olha lá. A casa que está pintada de azul é minha. Eu tenho a oração principal. A casa é minha. Verbo 1, verbo 2. A casa é minha. Só que a gente tem uma outra oração aí. A casa que está pintada de azul. A gente tem esse verbo. Se eu digo a casa é minha, eu tenho uma oração que faz sentido sozinha. Agora, se eu digo que está pintada de azul, sem falar de casa, só digo que está pintada de azul, faz sentido? Não, ela não tem um sentido próprio, então ela vai ser a nossa oração subordinada. E por que ela é uma oração subordinada adjetiva restritiva? Porque a casa, e aí eu vou dar uma característica da casa, que está pintada de azul. Só que isso não está na forma de um adjetivo, está na forma de uma oração, porque tem verbo. Essa oração está cumprindo a função de um adjetivo, porque está dando uma característica de casa. É qualquer casa? Não, é a casa que está pintada de azul que é a dele. Eu estou restringindo o significado. Então, se eu estou restringindo o significado, eu tenho uma oração subordinada adjetiva restritiva. É isso que vocês precisam entender. Um outro exemplo, os alunos que estudam com dedicação sempre se saem bem nas provas. Primeira oração, os alunos sempre se saem bem nas provas. Faz sentido sozinho. Só que é qualquer aluno que se sai bem na prova? Não. Que estudam com dedicação. É a característica desse aluno aqui. É subordinada porque, primeiro, é uma oração com o verbo estudar. Eu tenho o meu outro verbo sair. Eu tenho ele especificando um sentido, então uma oração subordinada adjetiva. E é qualquer aluno? Não, são os que estudam com dedicação. Eu estou restringindo esse significado, por isso ela é restritiva, perfeito? Então, a gente tem aqui, ela especifica quais alunos se saem bem, aqueles que estudam com dedicação. Muita atenção, porque esse assunto ele é um pouquinho mais complexo, a gente tem que ter atenção para o que são orações, os pronomes relativos, essa relação que ele faz entre adjetivos. Beleza. Então a gente tem as restritivas, orações subordinadas adjetivas restritivas. E as explicativas? Essas orações fornecem informações adicionais. Ela não vai restringir, ela vai te dar uma informação adicional. E tem uma característica marcante que a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, essas orações fornecem informações adicionais sobre o substantivo que modificam sem restringir seu significado. Então, olha lá. João, que é meu primo, está vindo nos visitar. Agora, vejam só, eu tenho a minha primeira oração. João está vindo nos visitar. Eu tenho a segunda oração, que é meu primo. Como é que eu sei que eu tenho duas orações? Por conta dos verbos. Está vindo e o verbo é. Beleza. E agora? Ela é restritiva? Não. Por quê? Porque ela não está restringindo. Ele não está falando do João que é primo dele. Ele só está dizendo que esse João é o primo dele. Não está falando assim, existem vários João, mas eu estou falando que é o meu primo. Eu estou explicando que o João é meu primo. Por isso que ela é uma explicativa. E ela vai fornecer essa informação adicional sobre o João, mas não restringir sobre quem está se referindo. Agora, muita atenção que uma característica interessante
é que nas explicativas, geralmente eu vou ter isso aqui, ó. A minha oração explicativa, ela geralmente vai estar entre vírgulas. Quando for oração subordinada adjetiva explicativa, ela vai estar entre vírgulas. A restritiva não. Ela não está entre vírgulas. Isso é uma característica que aparece bastante e que destaca. Explicativa tem vírgula. Restritiva não tem. Mais um exemplo aqui. Os cursos online, que são muito populares atualmente, oferecem flexibilidade aos estudantes. Mesmo processo que eu vou fazer, os cursos online oferecem flexibilidades aos estudantes. Só que eu tenho a minha outra oração por conta desse verbo. E essa oração vai estar explicando o termo anterior, dando uma característica, mas de uma forma explicativa. Ele está explicando que esses cursos online são muito populares atualmente. Ele não está dizendo que o que eles oferecem são os cursos online que são populares, só o que são populares. Isso seria uma restritiva. Não é o caso. Olhei aqui também que tem as minhas vírgulas. Já entendi que é uma adjetiva, oração subordinada, fazendo esse caminho, né? Uma oração porque possui verbo. É subordinada porque ela depende de outra oração. Ela é adjetiva porque ela funciona como um adjetivo e ela é explicativa porque ela está explicando o termo anterior. É um caminho que a gente precisa sempre internalizar aí. Pronomes relativos e as orações subordinadas. Adjetivos. O pronome relativo que, vocês repararam que a maioria delas, todas elas, né, são introduzidas pelo que. O pronome relativo que desempenha um papel fundamental nas orações subordinadas adjetivas, pois é por meio dele que a relação entre a oração subordinada e o substantivo que ela modifica é estabelecida. Exemplo de restritiva, aqui para a gente fazer, né? O livro que eu comprei é muito interessante. Introduzido aqui pelo pronome relativo. É qualquer livro? Não, é o livro que ele comprou. Restritiva. Funciona como adjetivo. Então, oração subordinada adjetiva restritiva. E um exemplo de explicativa, Maria, olha as vírgulas, que é minha amiga, vai nos acompanhar. Ela está explicando que a Maria é amiga dela e que vai acompanhar. Não está falando que é a Maria que é amiga dela. Só está explicando que essa Maria é a amiga dela. Bom, a gente falou como distinguir explicativas de restritivas. As restritivas são geralmente introduzidas por pronomes relativos como que, enquanto as explicativas frequentemente são por vírgulas seguidas dos pronomes relativos. Percebam como vai mudar completamente o sentido. Os alunos que estudam com dedicação obtêm bons resultados. É qualquer aluno que vai obter bons resultados? Não, são os alunos que estudam com dedicação. Restritiva. Dei a característica deles. Explicativa, que tem as vírgulas. Os alunos que estudam com dedicação obtêm bons resultados. Aqui eu não estou falando que só quem obtém bons resultados são aqueles que estudam com dedicação. Eu estou dizendo que todos os alunos obtêm bons resultados e que esses alunos eles estudam com dedicação. É um sentido diverso do que eu estou querendo transmitir. E é preciso entender um pouquinho esse sentido para chegar à nossa conclusão. Falamos sobre as adjetivas, que exercem o papel de adjetivo, que dão característica, portanto. Agora a gente vai falar sobre as substantivas. Funcionam como se fossem substantivos na frase. Elas podem ser usadas como sujeito, objeto direto, objeto indireto, complemento nominal ou predicativo do sujeito. Vocês vão entender aí que são esses termos que compõem a oração. 6 tipos aqui. A gente vai dar uma olhadinha subjetivas, as objetivas diretas, as objetivas indiretas, completivas nominais, predicativas e apositivas, dependendo da função que elas vão exercer. As substantivas subjetivas funcionam como o sujeito da frase, respondendo à pergunta quem ou que está realizando a ação. É importante que todos estudem para as provas. O que é importante? Que todos estudem para as provas. Que todos estudem para a prova, só está invertido, né? Que todos estudem para
para as provas é importante, porque responde a essa pergunta. O que é importante? Mas não é só um sujeito. Porque olha só, nós temos o verbo. Mas cumpre a função de sujeito. E é isso que a gente tem que entender. Cumprindo a função de sujeito, a minha oração ela é substantiva, subjetiva. Substantiva porque funciona como um substantivo e subjetiva porque tem a função de sujeito. Acredita-se que o trabalho em equipe seja fundamental para o sujeito. Responde, o que se acredita? Que o trabalho em equipe seja fundamental para o sucesso. Subordinada, porque depende da outra oração e funciona como um sujeito, respondendo a essa pergunta aqui. Você acredita no quê? Que o trabalho em equipe seja fundamental para o sucesso. Como se a oração toda estivesse executando essa ação. E as objetivas diretas, agora lembrando, estamos falando das substantivas, né? Estamos aqui na segunda da substantiva, que cumprem a função de substantivo. Elas funcionam como objeto direto do verbo na frase, respondendo à pergunta o quê? Ela disse que vai viajar no próximo fim de semana. Ela disse, primeira oração principal, ela disse o quê? Que vai viajar, olha aqui os verbos, no caso uma locução verbal, que vai viajar no próximo fim de semana. Complementa o sentido desse verbo, por isso que é um objeto direto e não tem preposição, só esse pronome que. O professor explicou que haverá uma prova na próxima semana. O professor explicou, minha primeira oração principal. Explicou o quê? Que haverá uma prova no próximo final de semana. Complementa aqui, tem verbo, é subordinado, está na função de substantivo e objeto direto. Desculpa. Substantivas objetivas indiretas também, assim como um objeto direto, complementa o sentido de um verbo. Só que dessa vez vai ter o quê? A preposição. Classe de palavras preposição, ela depende de que seus amigos a ajudem com o projeto. Responde a pergunta de que ela depende. Olha o de que é preposição aqui. Ela depende, oração principal, quem depende, depende de algo. De que seus amigos a ajudem. Olha aqui o verbo ajudar. Por isso é uma oração, não só um objeto direto. No caso, o objeto indireto, desculpa. Ela depende de que seus amigos a ajudem com o projeto. Oração substantiva, objetiva indireta, cumprindo a função de objeto indireto. O professor insiste em que? O professor insiste, a minha oração principal, eu tenho aqui o meu verbo, insiste em que os alunos participem, meu segundo verbo, da segunda oração, que é a subordinada. Em que os alunos participem das atividades extracurriculares. Tem preposição. Olha aqui a perguntinha. Em que, não só o que, tem preposição. Então, objetiva indireta. Completiva nominal, ela completa ou desenvolve o sentido de um substantivo, adjetivo ou advérbio. Não está mais complementando o sentido do verbo, porque não é um complemento verbal. Ela funciona como um complemento nominal agora. Tenho certeza. Certeza de quê? De que ele chegará a tempo. Aqui ela está complementando o sentido dessa palavra que não é um verbo. Tenho certeza de que ele chegará a tempo. Por isso, completiva nominal, complementando o sentido da outra oração, mas agora de um substantivo, adjetivo ou advérbio. Ela tem medo. Olha aqui, o de de novo, complementando o sentido de medo e não mais do verbo. Ela tem medo de que algo ruim aconteça. Duas orações de novo, verbo ter. E aconteça. É bastante interessante para a gente entender como vai ter uma principal e uma subordinada. Mas sempre mais de uma oração, período composto. Mais de uma oração, mais de um verbo. E as substantivas predicativas, elas complementam o sujeito, funcionando como uma característica dele. Minha maior esperança, olha o verbo de ligação, é que todos sejam, verbo ser. Minha maior esperança é,
primeiro o verbo, que todos sejam felizes, complementando aí o sentido do sujeito, minha maior esperança. Só que agora uma característica do sujeito, não uma ação do sujeito. As apositivas, elas têm a função de especificar, explicar ou restringir o termo a que se referem, funcionando como um aposto, então um complemento a uma informação a qual eu já me referi. Todos acham a mesma coisa, que eu amo café. Olha aqui a minha segunda oração, explicando qual é essa coisa que todo mundo acha. Só uma explicação, funcionando então como um aposto. Todos acham a mesma coisa, que eu amo café. Identifiquei que é uma oração porque tem o verbo. Essa aqui também tem o verbo, mas é a minha principal. Quando eu tenho essa explicação, eu tenho essa oração substantiva, novamente. Subordinada, substantiva. Subordinada porque ela depende da oração principal. Substantiva porque ela funciona como um substantivo. E apositiva porque a função que ela tem nesse período composto é de um aposto. Exemplo 2, a prioridade do presidente é uma só, que todos tenham segurança. Novamente, eu tenho aqui esse item, que está isolado, que tem um verbo, sendo uma oração subordinada. Aqui eu também tenho um verbo, dois verbos, duas orações, período composto, uma principal, a outra subordinada, uma faz sentido sozinho, a outra não faz. E aqui, essa oração subordinada substantiva é apositiva, porque tem a função de um aposto. Conjunções integrantes, só para a gente falar aí, que são aquelas que introduzem as orações subordinadas substantivas. Assim como a gente tem o pronome relativo, aqui nós temos as conjunções integrantes. Elas conectam uma frase principal a uma oração que desempenha uma função substantiva dentro da frase. Essas condições são essenciais para a estruturação da linguagem, para a transmissão de ideias completas. As principais conjunções integrantes em português são o que e o se. Então, o que também pode aparecer como uma conjunção integrante, é uma palavra bastante versátil, tanto conjunção integrante quanto pronome relativo, aí depende também de qual é o meu tipo de oração, se ela é uma substantiva ou se ela é uma adjetiva. E o se também pode aparecer. No caso do que, é a conjunção integrante mais comum e versátil, pode introduzir diferentes tipos de orações subordinadas substantivas, como as subjetivas, objetivas diretas e indiretas, completivas nominais e predicativas. E aí você vai ter que ver se a minha oração subordinada está cumprindo a função de um substantivo ou se ela está cumprindo a função de um adjetivo, se é uma característica ou se ela é o complemento a algo. Exemplo de oração subjetiva, é necessário que todos cheguem cedo. Que todos cheguem cedo é necessário, funcionando como um sujeito. Exemplo de oração objetiva direta, eu vi que ele estava cansado. Veja como a gente tem aqui o que. Eu vi que ele estava cansado. Eu vi o quê? Que ele estava cansado. Olha os verbos aparecendo na oração e na subordinada. Exemplo de objetiva indireta, ele duvida de algo, né? Duvida de que ela esteja certa. Tem o preposição juntando verbo, oração principal, oração subordinada e a função de objeto indireto. Completiva nominal tem a certeza de que. De que, preposição, complementando aqui o sentido de um nome, de que ele virá. Exemplo de oração predicativa, o fato é que ele não compareceu. Aquela característica que nós falamos, que vai complementar o sentido de um sujeito. E o se é utilizado para introduzir orações subordinadas substantivas que expressam condição, um exemplo de como ela pode aparecer. Não sei o que, se ele virá à festa. No caso, não temos o que, nós temos a condição pelo se. Perfeito? Então, a gente falou um pouquinho sobre essas orações subordinadas, principalmente as orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas adjetivas e orações subordinadas substantivas. Sempre pensem nessa ideia de que nós temos uma oração que está subordinada à outra, significa que ela depende daquela outra oração, a oração principal, e as orações sempre contêm
verbos. Então, se eu tenho mais de um verbo, eu tenho mais de uma oração, tenho um período composto, e aí me resta saber se uma oração ela é independente ou se ela está dependendo de uma oração principal para classificá-las. E aí depois é só ver a função que ela está exercendo, como um adjetivo, como um substantivo, e fazer as próximas divisões, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por nos acompanhar. Fiquem bem, bons estudos e até a próxima.